Estamos de volta com 3-1, seu programa de debates das noites de quarta-feira. O nosso entrevistado de hoje é o ministro da Cultura, Juca Ferreira. E nós vamos retomar a nossa conversa com uma pergunta de telespectador. Gostaria de perguntar ao ministro Juca Ferreira como seria o processo de desburocratização para que os movimentos sociais tenham mais acesso e que a gente não tenha que tirar muitas certidões para apresentar, para a gente ter acesso à Lei Rouanet. Olha, a maior dificuldade não é essa apontada. A maior dificuldade é que os patrocinadores selecionam, depois de tudo aprovado, só 20% dos proponentes, dos projetos, melhor dizendo, 20% dos projetos são aprovados. E o perfil desses projetos são os que podem dar retorno de imagem para as empresas que se associam. Então, a seleção é muito brutal, é muito radical, e nesses 20% raramente tem projetos da área social. Então é importante perceber isso, essa aqui é a grande exclusão, é por isso que é necessário definir um pouco critérios para orientar em termos genéricos a distribuição dos recursos públicos, porque 90% desses recursos são públicos, e permitir que a gente atenda toda a área cultural de todos os segmentos sociais, de todas as correntes, tendências, de todas as regiões do Brasil que também tem uma discriminação territorial. Na reforma também tem um dever de casa para o Ministério. Nós vamos ter que simplificar os processos, as exigências, a papelada, vamos dizer assim. Essa simplificação, evidentemente, tem que estar dentro da lei. A lei, em geral, no Brasil, é muito burocrática, exige uma quantidade enorme de papéis, de comprovações, de certidões. Isso nós não podemos transigir, temos que operar dentro da lei, mas há uma possibilidade de redução dessas exigências. E, por exemplo, uma parte das exigências só são apresentadas uma vez aprovada, porque na fase anterior os proponentes acabam gastando dinheiro para cumprir essa exigência e acabam não sendo aprovados, então é um desperdício de recursos dessas entidades que muitas vezes têm poucos recursos. Ministro, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, há um esforço no sentido de democratizar o acesso a esses recursos e fazer com que eles sejam também descentralizados do ponto de vista geográfico. Agora, o que acontece é que a indústria cultural brasileira, ela está localizada em São Paulo e no Rio de Janeiro. E as empresas que patrocinam a cultura, normalmente fazem isso subordinado a uma política de marketing, que tem a ver com seus produtos, com seus consumidores. Como equalizar essa questão? Isso. Porque não vai poder transferir a indústria cultural do Rio e de São Paulo para outro estado, ela vai continuar existindo lá. Eu vou dividir seu comentário em duas partes. Numa parte é real, a tendência à concentração do mecanismo da renúncia fiscal é quase que insuperável. Então, nesse sentido, não pode ser o principal instrumento de financiamento da cultura. Nós não podemos disponibilizar recurso público para aumentar as diferenças sociais, as diferenças territoriais, para concentrar recursos numa camada da cultura muito restrita. Então, sob o ponto de vista do financiamento do conjunto da cultura brasileira, o Fundo Nacional de Cultura está muito mais bem equipado, principalmente depois dessa modernização que nós submeteremos ao Fundo Nacional de Cultura. Agora, a segunda parte da sua afirmação, ela é parcialmente verdadeira. A indústria cultural brasileira hoje tem, dependendo da área, tem presença em vários outros estados. Os artistas da Bahia, de Pernambuco, de Belém, não precisam mais se mudar para o Rio de Janeiro porque a indústria fonográfica estaria, teoricamente, toda concentrada no Rio de Janeiro. Já existe uma presença de estruturas industriais até de promoção e de marketing da música regional que acabam ocupando uma fatia importante, às vezes até hegemônica, na música brasileira. Por exemplo, o fenômeno do axé, independente da avaliação que se faz, é um fenômeno real. O cinema também, diziam que nós estávamos errados na preocupação, isso no início do governo, que nós estávamos errados na preocupação de disponibilizar os recursos para o audiovisual.
para todas as regiões do Brasil, porque teoricamente estaria o que há de relevante ou que a capacidade industrial estaria concentrada no Rio e São Paulo, mas hoje não se pode ignorar o cinema do Rio Grande do Sul, não se pode ignorar o cinema de Brasília, não pode se ignorar o cinema da Bahia, de Pernambuco e de outras regiões do Brasil. Quanto é o orçamento da União que é destinado à cultura, propriamente dita? Olha, a renúncia, o ano passado, foi 1 bilhão e 200 milhões, e o resto do orçamento do Ministério, somando despesas com o Ministério, programas do próprio governo, programas estruturais, museus e área de patrimônio e memória, área de Funarte, teatros, etc. e tal, somando tudo, e o que é possível disponibilizar, deu em torno de 800 milhões. Isso dá quantos por cento do orçamento da União? É 0,6, foi o máximo que a gente conseguiu. Quando nós chegamos ao governo, era 0,2 do total. Nós crescemos bastante. Por exemplo, quando nós chegamos era 300 milhões. E chegamos esse ano é 1 bilhão, em torno de 1 bilhão de reais o orçamento, e 1 bilhão e 300 milhões a renúncia. Só que desse 1 bilhão da parte orçamentária, o fundo tem um percentual pequeno. Por exemplo, a Funarte. A Funarte é totalmente dependente da renúncia, não tem recurso próprio para aplicar as políticas culturais na área das artes. É em torno de 30 a 40 milhões só que a Funarte tem acesso para disponibilizar. Então, há um desconcerto, um desarranjo, um desequilíbrio no perfil orçamentário da cultura. Para resolver, para reequilibrar esses recursos, realmente não faz sentido que a iniciativa privada, o dinheiro de mecenato, seja mais presente do que o dinheiro do próprio poder público, sendo que a fonte, em última instância, é a mesma, já que o imposto não pago é um dinheiro público não injetado no cofre da União. Agora, dá para crescer o bolo do investimento direto sem deixar que caia o bolo do investimento que vem pela via do mecenato? Ou a ideia é substituir um pelo outro, não só proporcionalmente, mas também no Não, a ideia é crescer. Eu posso até dar um dado importante. Quando nós chegamos no governo, a parte do mecenato era um pouco mais de 300 milhões. E hoje, 8 anos, incompletos, 7 anos de governo Lula, nós já estamos em 1 bilhão e 300 milhões esse ano. Ou seja, a disposição nossa de fazer com que o bolo geral da cultura cresça é visível, é perceptível, e é por isso que a gente tem conseguido fazer o milagre dos peixes. Hoje em dia tem recursos indo para a região norte, para o nordeste, e ao mesmo tempo aumentamos do sudeste. Quer dizer, não há discriminação territorial. Agora, evidentemente, em se tratando de dinheiro público, que é o caso, é preciso ter critérios claramente definidos, objetivos, que possibilitem que esse dinheiro seja bem usado. Nós não podemos usar dinheiro público para reforçar desigualdades sociais. Por exemplo, tem uma área importantíssima, muitas áreas da cultura brasileira que não tem acesso nem um tostão desse recurso que é disponibilizado via mecenato. Como por exemplo? A área de arqueologia, por exemplo, a área de história, a área de museus é muito pequeno, a área de patrimônio é muito pequena, a área de estudo e desenvolvimento de pesquisas na área da cultura também não... São mais de 15 itens da cultura brasileira que não tem absolutamente acesso. Por quê? Porque não tem possibilidade de dar retorno de imagem para a empresa que se associa. Eu tenho um caso que é emblemático no Brasil. No interior do Piauí tem um parque que é um dos traços mais antigos no planeta da existência do ser humano, da presença do ser humano no planeta. Pois bem, ninguém quer financiar via mecenato. Ninguém quer financiar. Então, Serra da Capivara? É Serra da Capivara. É cientificamente relevante. Tiveram uma polêmica com a Academia de Ciência da França e comprovaram o ponto de vista. Do ponto de vista de parque é relevante, mas uma vez eu tentei... Mas tem como chegar lá? Porque tem como chegar, a questão não é essa. Não vamos pensar que o único lugar relevante e confortável são 2 estados do Brasil. Hoje o Brasil está acessível via estrada, via avião, via tudo. A questão não é essa, a questão não é inacessibilidade. A questão é que o mecanismo da renúncia é concentrador por natureza, porque a contrapartida da empresa privada é associada ao retorno de imagem da empresa. Então o que nós queremos é o seguinte: parceria público-privada, o interesse do privado tem que estar presente. Senão nós não conseguimos atrair. Mas o interesse público... Há uma característica...